E nessa noite, eu quero cumprimentar os internautas, porque estou sabendo que até na Rússia estão assistindo o nosso trabalho, em outros países. Todos nós cumprimentamos, mas aqueles que estão fora do Brasil e são brasileiros, nos assistem dizendo que é para matar saudades. Então, aonde vocês estiverem, que Deus os abençoe e os fortaleça. Hoje, nós vamos fazer a nossa prece de abertura através do coração do nosso Vitório. Senhor Jesus, aqui nos encontramos. Estamos reunidos para mais um aprendizado. Agradecemos aos nossos queridos mentores espirituais por interceder por nós junto a Jesus e nos mantermos perseverantes a esse nosso trabalho. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco no decorrer deste aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ajuda-nos, Senhor Jesus, a perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque um dos maiores males, Senhor, é nós vivermos afastados de vós. Vós sois o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, querido Jesus. Graças a Deus. Eu queria dizer a vocês que domingo é dia de eleição. Não vamos votar em branco, não vamos anular nosso voto, não vamos brincar também, dizendo não vale a pena, são todos iguais. Não vamos fazer isso. Vamos sentir a responsabilidade. Lembrando que o Brasil é a pátria do Evangelho e que nós precisamos dar a nossa colaboração num momento como esse. Então, além desse aviso, que a gente está falando sobre a eleição, escolha o seu deputado estadual, federal, vê o que é melhor, qual o presidente melhor, vê também qual o senador melhor. Gente, nós precisamos mudar certas coisas aqui no nosso país. E também um aviso, eu acho que o Evandro já foi avisando, mas eu quero dizer para vocês que nós começamos ontem a distribuição de sacolinhas. Não é brincadeira, não. A gente fica muito preocupado. Sabe por quê? De 0 a 12 crianças é quase 1.700. Então, nós contamos com vocês. Eu acho que se vocês levarem uma sacola, não vai fazer falta. E lembrem que Deus não é pobre. Tudo que nós damos, a gente recebe em dobro. Pode acreditar. Hoje é aniversário de Allan Kardec. Todo esse Brasil, aonde tem uma casa espírita, está se falando da missão desse grande baluarte da espiritualidade, que veio à Terra com uma missão tão sublime para revelar para todos a terceira revelação na Terra. Antes, ou nos aproximando o século XIX, conta Humberto de Campos que reuniu no plano espiritual uma grande corte, vamos dizer assim, formado por espíritos que eram baluartes da espiritualidade, eles que promoveram o início, os pioneiros da evolução do nosso planeta. Para citar alguns, nós podemos lembrar de Sócrates,
Platão, podemos lembrar também daqueles que passaram como profetas e que vinha planificar o terreno para a descida de nosso Senhor Jesus Cristo. O que faziam esses espíritos de tanta luz próximo à terra? Eles vinham saudar o século XIX, porque estava falado na espiritualidade que viria Kardec para concluir a terceira revelação. Necessário lembrar que nesse conclave de forças, de repente uma corneta diz que toca na direção do espaço, e lá de cima desce uma verdadeira estrela, e ao tocar no chão, nada mais era do que o espírito de Allan Kardec. Mas também traziam aquelas criaturas encarnadas e que estavam à noite, dormindo. Fizeram com que seus espíritos saíssem e chegassem até aquela reunião. Mas dentre essas criaturas encarnadas estava o espírito de Napoleão Bonaparte, porque ele veio com uma missão. E segundo a revelação de Humberto de Campos, esse espírito é um dos Césares de Roma. Então, quando ele foi trazido, diz que uma voz ecoou no espaço, dizendo: antigamente você foi Nero, antigamente você foi César, hoje você veio à Terra com uma missão de planificar a política na França, para que possa o Consolador falar a respeito das revelações. Então, naquele momento que Napoleão parecia ser tão duro, tão controlado, mas ele não aguentou e se pôs a chorar. Passado esse momento, em que alguns espíritos falaram, a respeito da evolução, a respeito da Terra, então estava se encerrando a reunião. Foi quando Allan Kardec se aproximou, abraçou aquele que era Napoleão e o conduziu de volta ao corpo físico. Mas interessante é nós notarmos que quando Kardec leva-o para o corpo, ali começa um trabalho para Kardec, porque ele precisava voltar à Terra, se preparar para o seu renascimento. Então, do momento que Napoleão sentiu, ou então se viu livre daquele espírito de tanta luz, ele passou a pensar por si só. Ele passou a sonhar muito alto, E bastou, então, esse pouco tempo para que ele fizesse com que Pio VIII o coroasse como o chanceler, o máximo de autoridade em Roma. Mas a espiritualidade, que estava atenta na missão também de Napoleão, fez com que ele tivesse um câncer. E ele foi levado para a ilha de Santa Helena, que era a sua terra natal, para que ele pudesse morrer ali. E sabendo que para nós vencermos ou viver na Terra, não tem necessidade de nós querer governar o mundo, ter o mundo em nossas mãos. Então, começa ali a grande, vida de Kardec aqui na Terra. Ele reencarna no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de França, Lyon, e com o nome de Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Essa criatura trazia em si a evolução da sabedoria, do bom senso. Tanto é que, menino ainda, ele foi estudar em Yverdon, uma cidade na Suíça.
aonde tinha a escola talvez mais famosa de toda a Europa, que era a escola de Pestalozzi. E como Pestalozzi, ele era muito procurado, não é, em outros países até, o que ele tinha que viajar muito. E quando ele viajava, ele deixava a sua escola na mão de um garoto de 14, 15 anos. E Kardec demonstrava, então, aquela força espiritual, aquela sabedoria e aquele bom senso. E então, a vida foi correndo. Ele se tornou um escritor de matemática, de gramática, de pedagogia, gostava e se dedicava também à medicina, até que um dia lhe falaram a respeito das mesas girantes. O que é mesa girante? Reunia-se um grupo de criaturas e aí eles percebiam que a mesa estalava. Percebia que ela dançava com uma perna só. A mesa tem 4, não é, pés? Mas dançava com uma, girava até. Também, muitas vezes, eles faziam curiosamente, assim, vamos dizer, uma pesquisa, porque eles colocavam a prancheta, e nessas pranchetas eles punham um código. Às vezes colocavam letras, e essa prancheta andava e formava palavras. Então, o senhor Dedier conversou com Kardec. E Kardec disse, não, enquanto eu não ver, me permita dizer que eu não posso acreditar numa coisa dessa. Porque para dar respostas é preciso uma inteligência. É preciso também entender que qualquer objeto inanimado, quando ele é magnetizado ou quando ele é eletrizado, ele pode produzir estalos, ele pode produzir movimento. Então, eu me interesso sim, mas eu preciso estudar. Foi quando ele começou a ir em algumas reuniões. E ele começou a ver que atrás daquele fenômeno existia sim uma inteligência. Porque enquanto é estalos, barulho, ele poderia explicar cientificamente. Mas quando a mesa começou a responder perguntas, aí já tinha uma causa, criando um efeito. Olha, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Até que um dia, um espírito se apresentou com o nome de Zéfiro e começou a dizer que o conhecia e revelou a ele a missão que ele veio na Terra. Mas também o advertia que ia ser muito difícil, porque a missão dos reformadores é muito difícil. Por quê? Porque acaba mexendo com o cerne da criatura. E nós, humanos, que estamos acostumados a viver para nós mesmos, egoisticamente, sem pensar na vida alheia, se nós estamos fazendo aqueles que estão ao nosso redor, feliz ou não, egoisticamente, nós vivemos para nós. E a missão de um reformador é justamente mostrar esse lado obscuro, fazer-nos acordar. Então, ele pergunta se era por falta de aptidão que ele poderia fracassar. E eles dizem que não. E que realmente ele seria perseguido, caluniado. Ele seria injuriado, e por mais boa vontade que ele tivesse, haveriam criaturas que mentiriam muito a respeito dele. E o tempo passou, que após 10 anos, Kardec, me permitam, diz o seguinte: fui alvo do ódio, de inimigos intransigentes, da calúnia, da inveja e do ciúme. Infames libelos foram publicados contra mim. As minhas melhores instruções foram adulteradas. Fui traído por aqueles em quem mais confiava e pago com ingratidão por aqueles a quem servi. A sociedade de Paris
foi um foco constante de intrigas urdidas por aqueles próprios que se diziam estar a meu favor e que, abraçando-me pela frente, me apunhalavam pelas costas. Disseram que os meus sectários eram pagos com o dinheiro que eu arranjava com o espiritismo. Não tive mais repouso e muitas vezes verguei ao peso do trabalho, comprometi a saúde e arrisquei a vida. Entretanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que sempre me deram provas sensíveis da sua solicitude, sou feliz. Por quê? Após sofrer todas essas perseguições, Kardec, que chamava Hippolyte Léon Denisard de Rivail, ele diz que era feliz, porque havia passado 10 anos e meio. E nesse período que ele foi tão perseguido, ele aprendeu, diz aqui na sua biografia, que quando ele sentia muita perseguição, muitas dores física e moral, ele procurava mentalizar o Cristo. Ele procurava de toda forma, sabe, a companhia dos espíritos superiores. Então ele se isolava um pouco aqui dentro. Não é que ele fugia da sociedade. Aqui dentro ele velava por ele mesmo. E depois que ele viu que todos, muitos que sofriam, eu vou dizer todos que sofriam, acharam um porquê para viver. Então ele diz, hoje eu sou feliz, porque eu vejo que aqueles que passam necessidade, vicissitudes no mundo, acreditam na religião que eu vim revelar ao mundo. Kardec, companheiros, é revelado a ele, pelo Espírito de verdade, que ele foi um druida. E nesse tempo ele chamava Allan Kardec, ele foi um sacerdote. E como sacerdote, ele também era, naquele tempo já, minucioso, muito envolvido com a verdade. Aí ele explica que ele pensava, como é que eu vou editar o livro dos espíritos? Ele procurava que os guias espirituais o aconselhassem. Foi quando ele começou realmente a raciocinar, porque os espíritos lhe diziam, nós deixamos você dentro do seu livre arbítrio. O que você resolver, nós acatamos. Aí ele pensou, se eu coloco Hippolyte Léon Denisard de Rivail, ele era também um educador. Vários livros ele já tinha editado. Então, esses livros seriam comprometidos. Muitos haveriam de desprezar o seu lado de professor, de educador. Então, naquele exato momento, ele resolveu e colocou um pseudônimo, Allan Kardec. Porque lá, quando ele foi druidas, nas Gálias, ele então chamava Allan Kardec. E esse livro foi muitas vezes, ele debruçou em cima das perguntas e fazia essas perguntas por vários médiuns, um não conhecia o outro. E a resposta batia sempre a mesma. Aí é que está a verdade doutrinária. Porque Kardec não ficava confiante no médium, numa reunião. Ele mandava as perguntas em vários pontos da Europa, inclusive cidades da própria França. E é interessante porque voltava, mas era a mesma resposta. Esta é a veracidade da doutrina espírita. Não adianta nós gritarmos ou ouvir alguém gritando, sabe, para que é uma religião do demônio ou de Satanás. Isto é pessoas que não sabem nada da vida. Porque se vocês que gostam de estudar,
Vocês que muitas vezes leem mensagem dos vossos entes queridos e choram, porque sente a presença, não só ali das letras, mas as palavras e também a presença do teu ente querido. É sinal que naquele momento você está convivendo com uma verdade. Então você já acredita na imortalidade da alma. Você já sabe que tua mãe, que teu pai, teu irmão do lado de lá está velando por você. Então, se você já tem esse conhecimento, procura se aprofundar um pouco mais, para vocês saberem, meus irmãos, que a vida continua e que Deus criou tudo que vocês possam imaginar. Ele criou os mundos e os seres. E Ele, por ser perfeito, justo, Ele não haveria de criar alguém como sendo anjo, e mais tarde, este alguém se revoltando contra Ele. E muito menos dizer que esse Satanás nos persegue. Incalculavelmente, seria uma covardia. Primeiro, porque nós não fomos criados como anjos. Segundo, porque esse Satanás é invisível. Então, aonde está a magnitude e a grandeza de Deus? São pontos que vamos destruindo como mito dentro de nós. Então, está na hora de nós pegarmos esses livros e imaginar. Como diz Dr. Bezerra por meu intermédio um dia, minha filha, antes de Kardec vir à Terra, a fé era pelo emocional. Nós achávamos lindo e queríamos ter o poder dos santos. Maravilhoso. E nós não sabíamos o que é ser santo. Se é fazer gestos meio poéticos, se é sermos passivos. O que é ser santo? Era o emocional. Vibrava a bondade em nós, já tinha despertado. Mas, entretanto, nós não sabíamos direito o que é ser santo. Então, ajoelhávamos diante de estátuas, colocava milho para poder ver se a gente se libertava do pecado. Nós procurávamos alguém que pudesse perdoar e pagar, ou mesmo pagando, nos dando indulgências. Mas com a vinda de Kardec, nós não vivemos mais pelo emocional, nós vivemos pelo racional. Então raciocinamos que a nossa fé é grandiosa, porque conhecemos as leis que estão no livro dos Espíritos, e que é tão maravilhosa que nós somos criados um dia para chegar até Deus. Porque nós que fazemos coisa errada, que pensamos em suicídio, nós que usamos droga, nós que bebemos, que fazemos tanta coisa errada, nós não conseguimos nos destruir. Nós vamos herdar tudo que nós estamos fazendo para nós mesmos. E diante de tanta grandeza, eu queria dizer para vocês, porque a hora passa muito rápida, porque no dia 9 de outubro de 1861, lá na cidade de Barcelona, na Espanha, um senhor que tinha uma livraria, ele encomenda para Kardec, ao todo 300 volumes, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, revistas espírita. E Kardec envia e paga a alfândega. Quando esses livros chegam em Barcelona, o bispo se vê inquieto. Que livros são esses? Ora, se o livro não é católico, não pode circular. É proibido. Então, na praça, aonde era executado aqueles que eram condenados pela Inquisição, eles fizeram com que naquela noite alguém vestisse de carrasco e os livros foram queimados.
Vocês imaginem quem foi que deu o dinheiro para que ele pudesse, enfim, lançar esses livros. Saiu dele, de Kardec. Então, ele pergunta para os espíritos, o que eu devo fazer? Ele podia reivindicar os direitos dele. E que o espírito de verdade diz para ele o seguinte: realmente você pagou a alfândega, você tem o direito de reclamar, e eles terão que te devolver. Entretanto, eu digo a você, silencia, porque a fogueira chamou a atenção de toda a Espanha, foi a maior propaganda dos livros que tem que circular pela humanidade. Kardec, gente, trabalhava dia e noite. Não era fácil para ele montar todos os livros que estava destinado. Mas conta que na praça havia um pintor. Esse pintor ficou tão sensibilizado e ele percebeu que conforme o fogo ia apagando, o povo se aproximava e revirava cinzas, procurando alguma folha que não tivesse chamuscada ou queimada, para poder ler, porque aguçou a curiosidade. E esse pintor sensibilizado, sentindo na alma que ali estava a verdade, ele pinta uma tela, mostrando a fogueira. E foi tão perfeita, quando ele pôs as cinzas, que ele não esqueceu também de colocar aquele povo revirando a cinza para encontrar alguma coisa. Diz que o pintor chorou. E ele manda para Kardec. E também manda numa urna um pouco daquelas cinzas. E Kardec também chora. Pelo trabalho, por tanto tempo, é quando ele começa as suas viagens. Viagens em que ele ia divulgar a própria obra. Viagens aonde ele chegou em Lyon. Ele fala que ali foi o lugar que mais alegria deu para ele. Porque havia centenas de criaturas reunidas. E ele diz que eram operários, lavadeiras, pessoas que não tinham o mínimo necessário para a sobrevivência. Foi quando ele, observando, ele diz: existe 3 espécies de espíritas. Existe aquele que acredita no fenômeno, aquele que admira o fenômeno, é capaz até de buscar resposta dentro do fenômeno que ele está ali querendo entender. A segunda espécie de espíritas são aqueles que admiram a moral. Acham lindo como os espíritas conseguem trabalhar tanto para Jesus, como conseguem obras sociais, sem pedir nada. Mas o terceiro espírita, como ele classifica, a terceira classe é a verdadeira. É aquela que vai à luta. É aquela que não pergunta, será que eu vou aguentar ou não? Simplesmente vai para poder ajudar o seu semelhante. São os médiuns que nesta casa, com a graça de Deus, nós temos muitos trabalhadores. São médiuns, são companheiros dedicadíssimos, são criaturas que despertaram o coração para Jesus, capaz, mesmo na dor, no sofrimento, não deixar o trabalho. A exemplo de Kardec, que disse para sua esposa, eles iam inaugurar uma livraria. Se eu morrer, me deixa o corpo e vai inaugurar a livraria e volta para fazer o velório. E aí, no dia 31 de março de 1869, ele havia uma doença que o acompanhava de coração. Os espíritos já haviam advertido
que ele partiria para o mundo espiritual, mas que teria que voltar, porque a sua obra não estava terminada. Voltaria e ficaria por muito mais tempo. E aí ele faz a conta. Contando com esse tempo, com aquele, eu voltaria no início do próximo século. E ele reencarna de fato, no dia 2 de abril de 1910, para completar a sua obra, que foi o nosso Chico, aonde escreveu 456 livros. E aonde eu me preocupo, porque não vale nós pegarmos os livros do Chico para fazer outros livros. Pega-se uma mensagem aqui, pega-se outra ali, só para falar, olha, é do Chico. Não adianta isso. Nós não temos o direito de estar intercedendo na continuação de Kardec. Não temos. Então, nós que somos espíritas, porque é a única religião que responde os porquês da vida. Nós queremos dizer ao mundo espiritual, há tantos mentores que nos acompanham nesses anos todos. É Dr. Bezerra, é Eurípides, e tantos baluartes, tantos poetas, espíritos que foram jornalistas na Terra, como é o caso de Humberto de Campos, e tantos irmãos queridos que deixaram o corpo numa sepultura tão jovem e voltaram depois para consolar os seus pais. Bendita a mediunidade, bendito Kardec, porque se não fosse ele, como é que nós íamos entender o que vemos, o que ouvimos, o que escrevemos? Como entender o que se passa conosco? Que energia é essa? Mas entendendo Kardec, nós amamos mais o Cristo. Entendendo Kardec, nós estamos entendendo Deus, que é o que mais me atrai. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. É Jesus, é Maria, é toda essa equipe de espíritos maravilhosos. Então, aonde Kardec estiver, onde o Chico estiver, que possa levar até eles a nosso eterno agradecimento por tudo que ele representa para nós, e que possamos ter a força de continuarmos até o final. Como diz Paulo de Tarso, mesmo que meus pés sangrem, mesmo que meu corpo encontre-se enfermo, nós queremos dizer, Senhor Jesus, após as tuas bênçãos, após conviver contigo, Senhor, junto dos enfermos aonde tivemos, dos velhinhos tão carentes, mas te encontramos ali, junto das mães, que muitas vezes não tem nada para colocar no fogo, mas nós te encontramos ali. Muitas vezes, Senhor, naquele que vê aproximando a morte, nós também tivemos. Mesmo aqueles que renunciam à vida na sustentação da própria mediunidade, nós também te encontramos ali. Em cada companheiro que passa na nossa sala, buscando orientação, nós estivemos ali. Por isso, Jesus, nós queremos dizer, como os grandes cristãos de antigamente, Ave Cristo, aqueles que viverão para sempre. Saúda a tua doutrina e toda esta legião de espíritos, sobretudo Allan Kardec. Muito obrigada a todos, obrigado.